Oi galera, tudo bem? Bem-vindos a mais uma videoaula. E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre as mulheres na arte e algumas coisinhas mais, certo? Então vamos lá. Lá na página 17 a gente tem aqui a mulher pintora. Hoje em dia a gente tem grandes nomes na pintura feminina e um dos que a gente mais conhece é nada mais nada menos do que Frida Kahlo e a Tarsila do Amaral, que são duas mulheres, uma brasileira e uma mexicana, que todo mundo já ouviu falar, certo? Então, aqui hoje nós vamos conhecer a Artemisa. Sim, Artemisa é um nome lindo. Eu particularmente gosto bastante, me remete muito a essa cultura grega, que é a deusa Artemis, né? Então vamos lá. Mulher forte na vida e na arte. E aqui nós temos um pouquinho das obras da Artemisa Gentileschi. Então, diz que ela foi uma mulher que viveu e começou a trabalhar com pintura na época que só os homens faziam isso. Lembrando que a gente está vendo muito sobre o que é coisa de homem e coisas de mulher. E aí a gente tem ali uma coisa tão tranquila, entre aspas, que é a pintura, a gente tem ainda que ler que era uma coisa que só homens faziam e que era, tipo, só para homens. E ela teve que batalhar muito pelo lugar dela como artista, certo? Porque ela foi muito injustiçada, tendo as suas obras atribuídas inclusive ao seu pai e não a ela. Por exemplo, essa obra aqui foi ela que fez, mas o pai dela falou: não, foi eu. Ela foi muito usada e injustiçada pelo pai dela, inclusive fazendo com que isso fosse fonte de muitas de suas obras. Tudo bem? Uma das características dos quadros dela é que ela abordava muito os temas femininos e, por muitas vezes, inclusive feministas. Tudo bem? Aí você me pergunta, professora, o que isso quer dizer? Temas femininos e temas feministas. Primeiro, nós temos que ver que os temas feministas não vão contra a sociedade em si, eles vêm a favor dos movimentos femininos, da igualdade entre o homem e a mulher. Então, o que essa temática quer dizer? O trabalho dela precisava ser reconhecido, o trabalho dela ela queria que fosse reconhecido por ela ser uma mulher e por ela estar ali pintando tão bem quanto qualquer homem. E isso não deveria ser classificado ou tomado dela. Por exemplo, quando ela critica o pai dela por roubar as obras dela, ela está ali com uma fala feminista. Entenderam mais ou menos como pode ser classificado? Então, quando ela traz esses temas feministas, quer dizer que ela quer que a mulher tenha o mesmo lugar na sociedade que um homem pode ocupar. Tudo bem? O poder de voto hoje que as mulheres têm, antigamente não aconteciam. Por quê? Porque algumas mulheres foram lá, protestaram, brigaram pelos direitos dela, e isso é um ato feminista que garantiu o direito de voto às mulheres. Entender um pouquinho como é que é? É uma história muito longa, é um processo que engloba muitas coisas, mas no geral o feminismo é isso, é assegurar direitos igualitários para as mulheres, tudo bem? O textinho aqui do lado, a gente também tem um pouquinho da história da Artemisa, tá? E como que os ensinamentos dela e depois do pintor Agostino Tassi foram usurpados por muitas vezes e eles receberam as glórias dela, tudo bem? Então deem uma lida nos dois textinhos, é muito importante. Já lá na página 18 nós temos Registro e Vivência em Arte, umas perguntinhas para vocês responderem, tudo bem? E aqui na página 18 ainda nós temos a pintura de Artemisa e a música. E aqui fala sobre uma das paixões dela, que era a música e que ela incluiu em algumas de suas obras. Tudo bem? É um textinho bem curtinho também, a nível de curiosidade, não deixem de ler. Partindo para a página 19, nós temos a arte em luz e sombra. E aqui nós vamos falar um pouquinho sobre o barroco. O barroco, ele é uma característica de pintura e também tem a característica de escultura também,
que é muito rica de detalhes e de sombras muito pesadas. Então, quando a gente vai ver uma pintura barroca, ela é sempre muito nebulosa, porque ela vai ter uma quantidade considerável de sombras nas suas produções. Por exemplo, essas duas pinturas aqui, vocês podem perceber que ela é bem carregada, além de uma expressão muito forte, uma expressão dos personagens retratados nela. Nós também vemos uma questão de luz e sombra muito forte. O barroco trazia muito isso, que tinha a parte iluminada, trazendo toda a luminosidade, e ao mesmo tempo nós tínhamos a parte que é toda trabalhada em sombras. Vamos fazer aqui um pequeno teste para ver se vocês entendem bem. Agora vocês não veem nada. E agora vocês podem ver um pouquinho de mim. E quanto mais afastada a luz está, mais vocês vão ter noção de um pouquinho das minhas roupas, do meu cabelo, uma nuance do rosto. Quanto mais perto, menos vocês vão enxergar, mais forte vai estar a luz. Então pode mostrar um pouquinho do fundo, pode mostrar um pouquinho das minhas características, pode mostrar às vezes o rosto, e aí vocês podem ter noção de quão é trabalhado isso. Então, por exemplo, se eu tirar uma foto aqui, fazendo uma pose, será que isso pode ser considerado com influências barrocas? Claro que sim. Por quê? Porque eu tenho ao mesmo tempo as nuances de claro e escuro e eu tenho toda a proposta. Não é considerado barroco por quê? Porque não estamos naquele período. Então, nós podemos dizer que tem influências barrocas, certo? Agora vamos acender a luz. O que acontece? O barroco tem um pouquinho das coisas que chamam a atenção dele e das características dele. Diferente de outras obras de arte, diferente de outros períodos, ele tem aí esse período que é muito classificado por estas partes, certo? E aí nós temos aqui o barroco italiano. E aí fala um pouquinho sobre sobre a nossa querida artista Artemisa, que era uma pintora no estilo barroco. E aí fala que nas obras dela ela conseguia deixar essa parte de claro e escuro bem marcado, que é chamada de chiaro escuro. Tudo bem? Essa característica chiaro escuro é a marca registrada do barroco. Lembra disso? É bem importante, vai lá no livrinho de vocês e grife essa parte. E o barroco foi um estilo que surgiu ali por volta do século XV e continuou nas pinturas e na arquitetura até por volta do século XVIII. Então foi um estilo aí que demorou bastante tempo. O que o barroco mostra também dentro das arquiteturas, que eu acho super importante vocês saberem também. O barroco é classificado como muito repolhudo. Sabe quando você abre um repolho, você vê que tem milhões de voltinhas e folhinhas e tudo mais ali, e se você colocar uma linha e tentar seguir todas as voltinhas, vai ficar gigantesca a linha quilométrica. O barroco também tem muito disso. O barroco é muito rico, é super cheio de detalhes dentro de sua arquitetura. Então, quando você olha para uma arquitetura barroca, e eu vou deixar aqui para vocês, quando você olha para uma arquitetura barroca, você já vê que ela é muito rica, com uma quantidade de detalhes imensa, é muito opulenta. Então, desde as cores que eles usam, até toda a questão de sombra, até todos os trabalhos, é muito detalhado. Então, barroco é uma característica que é muito rica, muito repolhuda. Esse é o termo que a minha professora de História da Arte me ensinou na faculdade e eu lembro até hoje para definir o barroco como uma arte que é muito rica em detalhes. Inclusive, se você pegar uma linha e começar a contornar todas as coisas de alguma igreja barroca, por exemplo, começar a contornar todas as voltas que existem ali dentro de uma única peça arquitetônica, você consegue quilômetros de extensão de linha. Então, é bem legal.
Aqui no texto também a gente traz alguns artistas que um deles é um maravilhoso do Caravaggio, que eu particularmente gosto muito das pinturas dele. Eu acho que ele tem uma pegada de anatomia muito boa, com umas pinceladas muito certas também. Eu gosto muito da questão que ele utiliza com as expressões faciais dos retratados, então eu gosto muito de Caravaggio. A gente também tem um dos nomes mais fortes como escultura, que é o do Bernini, que também é bem famoso, e eu vou tentar deixar aqui pra vocês. O arquiteto Borromini, que também é bem famoso desse período, e Vivaldi, pois é, o músico Vivaldi, aquele que faz a famosa Quatro Estações. Pois é, se você nunca ouviu, eu vou deixar ali nos cards para você ouvir. Uma composição bem extensa, mas que é fantástica. Acho que todo mundo deveria saber as Quatro Estações do Vivaldi. Então, clica no card. Aqui na página 20 nós temos uma pesquisa sobre o barroco italiano que vocês não vão precisar fazer, tudo bem? Então vamos simplesmente pular essa página porque ela é uma pesquisa muito extensa e eu gostaria de mostrar mais coisas para vocês que aqui no vídeo fica muito sintetizado e a gente não vai conseguir. Então vamos para a próxima página. Aqui nós temos a fotografia e o barroco. Aqui vocês têm um exemplo de uma câmera escura, tudo bem? Que foi bastante utilizada lá por volta do século XV, que foi usada por muitos pintores e foi ela que deu início ao pontapé da fotografia. Por quê? Como a câmera escura funciona? Ela funciona basicamente da mesma forma que uma câmera fotográfica. Ela vai inverter os fatores e as fotografias no princípio da câmera escura, quando era fotografada por câmeras tipo daguerreótipo, que vocês vão ver lá no 9º ano, elas eram invertidas. Por quê? Porque dentro da câmera escura, o princípio dele é inverter a imagem que nós vemos. E isso aí foi estudado lá em 1500, basicamente, por Leonardo da Vinci. Então aqui nós temos os exemplos de como funcionaria uma câmera escura, tudo bem? E lá na página 22 nós temos a construção de uma câmera escura, que seria feito com fundo de lata, prego, papel vegetal, com diâmetro aproximadamente maior que 1 centímetro e tudo mais, que é essa daqui. Então não vamos fazer essa daí também, porque eu sei que é bem difícil para algumas pessoas achar alguns materiais, pelo que eu tenho recebido. Então não vou pedir essa atividade também. Por enquanto nós só temos uma atividade para fazer, que são aquelas perguntinhas, que triste, né? Mas vocês vão ter que sim aprender como funciona a câmera escura, então não deixem de ver o texto. Quem tiver curiosidade para fazer a atividade, pode fazer sim. É bem legal como você vai ver que a ilusão ótica funciona, então vai entrar a luz para aquele buraquinho e você vai ter a outra ponte para receber e ela vai se inverter. Por quê? O que acontece lá dentro que vai inverter? Isso é simplesmente uma ilusão, tudo bem? É bem legal. As primeiras fotografias foram registradas dessa forma e os pintores utilizavam essa forma, inclusive, para fazer ampliações de retratos. Então é bem legal saber. Mas não vamos fazer por motivos de que algumas pessoas não tenham achado os materiais, tudo bem? Lá na página 23, a gente tem chiaro escuro radical. Na página 23. E aí a gente tem o tenebrismo, que são essas obras que vocês podem ver que elas são bem macabras, como vocês podem ver, bem tenebrosas. Mas por quê? Porque ela vai ao extremo. Ao mesmo tempo que o chiaro escuro do barroco traz essa coisa um pouco mais suave, o tenebrismo é basicamente quando eu apaguei a minha lanterna e trouxe ela bem perto e simplesmente algumas coisas no meu rosto ficaram aparecendo. Por quê? Porque as sombras, elas ficam muito mais duras e as luzes também. Então, as definições das sombras a gente vai ter um recorte maior e aquela coisa clara a gente também vai ter uma marcação muito mais intensa, tudo bem? E no segundo plano, a gente geralmente não consegue ver nada, as coisas que a gente consegue ver geralmente estão no primeiro plano e elas acabam tomando um ar aí
muito sinistro. Leiam o textinho também e é bem legal saber dessas propostas, porque lá na página 24 a gente tem fotografar ao modo barroco. E agora sim nós vamos fazer. Eu vou ver se eu acho aqui uma fotografia do meu portfólio da faculdade para explicar para vocês como mais ou menos funciona. Aqui é um pouco mais parte do tenebrismo do que do barroco em si. É uma natureza morta que eu coloquei aqui alguns livros, meu violão e umas partituras, tá bom? Para compor a minha imagem, a minha fotografia de influência barroca com natureza morta, tudo bem? Então aqui, galera, eu vou cobrir aqui porque pequenos defeitos. Esse daqui é o portfólio que a professora pediu pra gente montar na época da faculdade. Já faz um tempinho. E eu ainda tenho ele, porque eu gosto muito dessas fotografias. Foram as primeiras fotografias que eu fiz. E aí, uma das atividades era justamente montar essa pegada que remetia a algum estilo de arte e que fosse natureza morta. Eu trouxe a pegada do barroco e com essa pegada também natureza morta. Inclusive, nessa fotografia, vocês podem ver que eu tenho aqui um livro, algumas frutinhas, meu violão, as partituras e outros livros aqui atrás apoiando o violão. Eu também tenho uma série dessas fotografias, porque você tem que ir tirando várias fotografias para saber qual realmente vai ficar a melhor. Tá vendo? Aqui ainda tenho as frutinhas, tenho outro livro e as partituras. Aqui eu deixei um pouco mais clara na hora de fazer a minha pós-produção. Então, nós temos aqui mais parecida com o barroco do que com o tenebrismo, apesar do fundo não aparecer porque era um fundo totalmente preto. Então, por isso, nós não temos influência do fundo, tudo bem? E aí, como vocês podem ver, essa daqui foi a minha composição fotográfica de natureza morta com estilo barroco, que é basicamente o que vocês vão fazer aqui na página 24. Eu quero uma fotografia que seja no estilo barroco, tudo bem? Por enquanto é só, galera. Hoje nós vamos dar uma paradinha por aqui. Nós vimos toda essa parte aí do barroco rapidinho e eu espero que vocês leiam o texto para as próximas perguntinhas que vão vir, tudo bem? Espero que todos tenham entendido. Caso você não entendeu, manda para mim via Schools. Mandem as atividades para mim via Schools, quem não enviou ainda, tudo bem? Estarei esperando. Lembrem de fazer a composição de vocês. Pesquisem antes alguma foto de barroco, alguma coisa para vocês conseguirem montar. Joga lá no Google pintura barroca. E aí vocês vão ter várias referências e aí vocês escolhem uma referência para vocês representarem, tudo bem? Manda para mim os dois, a fotografia que você produzir e a referência que você escolheu, tudo bem? Eu quero receber essas duas. Por hoje nós vamos parar por aqui, galera. Espero que todos tenham um ótimo restinho de semana e um ótimo final de semana. Vejo vocês na próxima aula e tchau!